Então, pessoal, nós já temos esse problema das canetas injetoras de adrenalina. Quando uma pessoa sofre uma alergia por alguma questão alimentar, ela precisa de ter essa caneta. Em outros países, você tem acesso rápido a esse material injetável, autoinjetável, né? E a pessoa se livra da alergia, que pode trazer a morte, né, a ela em 15 minutos. Nós tivemos casos recentes desse tipo de morte. E eu falei que a caneta era proibida, mas na verdade ela não é proibida. É que há umas questões burocráticas, né, aqui no Brasil que está atrapalhando esse processo de trazer essas canetas para cá. Né. Eu falei esses dias que a gente brinca de primeiros socorros exatamente porque nós não temos o DEA nas instituições. E parece que a gente não tem nada que vá modificar isso, a não ser a conscientização, né? Esse tipo de situação aqui que eu falo é uma conscientização que a gente precisa ter. A gente tem vários problemas. Nós temos dificuldade de divulgar para a população os endereços para atendimento de animais peçonhentos. Eu já vi no início, né, antes de muitos vídeos, até o mesmo pessoas a dificuldade de pessoas importantes na área de falar a respeito de picadas de animais peçonhentos. Não saber muito bem, às vezes, por onde começar o vídeo. Começava o vídeo, não dava as explicações dos lugares, aonde buscar. As próprias pessoas que deveriam estar incumbidas de entender isso, estavam enroladas. Essa é a realidade. Então eu passei a fazer vídeos nessa sequência por ver essa fragilidade. Nós estamos em pleno século XXI. Não é possível que as pessoas ainda venham a morrer engasgadas porque não obedecem à lei Lucas. Não é possível que as pessoas não saibam o que é um polo de atendimento de animais peçonhentos, enquanto nós temos tecnologia para ter esses polos até por drones. Até por drones é possível ter. Porque o médico vai avaliar os sintomas daquela picada e através daquela avaliação ele pode fazer um pedido e o drone chegar com medicamento, né? Ou a criação de outros polos, ou criar setores em todos os lugares, mas eles criam muito nos lugares que têm mais demandas, né? E mesmo nesses locais há uma dificuldade de saber aonde tem, porque existem locais que não tem muita incidência de ataques de animais peçonhentos, mas esporadicamente você vai ter. Agora, o que não pode é a pessoa chegar na unidade, o médico não saber avaliar, não saber que aquilo tem tempo e não encaminhar a pessoa para uma unidade de atendimento prontamente para poder fazer o atendimento. Então tem toda uma dificuldade, nós vemos de pessoas morrendo. Na questão do DEA, desfibrilador externo automático, já foi comprovado por estudos que a maior parte das paradas cardiorrespiratórias elas iniciam-se com ritmo chocável, né? Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Os dois ritmos que o DEA pode reverter. E sem essa reversão, você não consegue, você vai ter que ter uma entrada de medicamento, né? Aí já passa a área do suporte básico de vida para o suporte avançado. Ou seja, o DEA que já está no suporte básico de vida poderia reverter aquela parada cardíaca antes que ela avançasse para um ritmo não chocável. Então, vai ver se tem nas instituições do DEA. Nos dias atuais, as pessoas nem pouco sabem o que é um desfibrilador externo automático, né? A gente, socorrista, que não lidar com emergência todos os dias, o bombeiro civil que às vezes não lidar com emergência todo dia, muitos não sabem colocar o DEA, muitos não sabem como funciona, outros tiveram pouco acesso, né? Eu mesmo tive pouco acesso ao DEA. Sei como é que se faz as colocações das pás, a gente sabe a forma padrão, né? Tem 4 formas de colocar, mas tem uma forma padrão, né? Sinoatrial, direito e abaixo do peito, abaixo do coração. É a forma padrão para você colocar
os eletrodos. Então, o que acontece? Muita gente não tem esse entendimento e é um aparelho feito descomplicadamente para ser usado por leigos. Ou seja, esses equipamentos eles deveriam estar sendo alvo de estudos nas escolas, nas informações que muitas vezes das palestras de primeiros socorros, e ele é pouco falado. Por quê? Porque parece que não dão tanta importância quanto a importância que ele deveria ter. Ele tem uma importância muito grande, porque se ele consegue reverter a parada cardiorrespiratória, todo o processo de RCP que você precisaria fazer, que muitas vezes não tem eficiência, porque a pessoa não sabe fazer no tempo certo, não sabe fazer de modo certo, a gente está confiando problemas cardíacos na mão de leigo e na mão de profissionais que às vezes não treinam RCP, que às vezes só aprenderam no curso, mesmo existindo equipamentos de RCP, né? Que no momento desfibriladores e esses equipamentos podem ser caros, mas se a gente não chega para debater sobre esse assunto, sobre essas canetas de adrenalina, que elas deveriam estar no mercado brasileiro, o mercado brasileiro precisa buscar isso, já que as empresas, né, elas não têm assim, não estão vendo muita burocracia para trazer isso para o Brasil. As empresas têm que desburocratizar, porque se trata de vidas. Coisas, eu estou falando há um tempo, coisas como extintores de lítio, manta ignífuga para questões de gordura, né? Extintores classe K, extintores de lítio, manta térmica para veículos de bateria, todos esses tipos de materiais ligados a atendimento para salvar vidas, eles precisam de ter isenções de impostos, eles precisam de não ter burocracias para chegar aqui, eles precisam ser mais baratos, né? Para repressurizar um cilindro de extintor é caríssimo, sabe? Então, como é que barateia isso? Tendo mais empresas, o país tendo mais uma estrutura do Brasil em relação a impostos, mostrando que aquele material é essencial para a vida, então os impostos dele precisam ser isentos em algumas coisas, né? Se vai trazer, o caminhoneiro vai trazer o equipamento de oxigênio lá para o hospital, né? É vida, é uma coisa que vai salvar a vida. Tem que ter isenções naquele transporte, para que aquele material chegue a um custo bem acessível, para que possa ter mais, para que não possa faltar como faltou na pandemia. Então, questões de materiais para a vida, que vai salvar a vida, tem que ter uma isenção de impostos, tem que ser diferente. Nós temos vários carros elétricos. Você tem aí, por exemplo, as motos elétricas, poderia ser combatido ali o incêndio com um extintor de lítio. Já o carro, você não consegue se aproximar porque é muito fogo. Você já tem uma dificuldade na moto. Você tem uma manta chinesa lá, tem uma manta chinesa, você consegue cobrir o carro e minimizar os problemas. Você tendo um extintor de lítio, você consegue apagar um patinete ou uma moto. Já o carro elétrico, você vai ter que ter roupa de aproximação, assim como na moto também, porque o material explode, né? O lítio libera hidrogênio e hidrocarbonetos no ar, você não pode respirar aquilo. Então, o troço está explodindo com hidrogênio, que pode asfixiar você, pode te matar, pode causar tontura e você desmaiar na hora ali. Você tem que ter uma roupa de aproximação com respiração autônoma. Você tem que ter uma roupa para se aproximar de alta temperatura. Você tem que ter cuidados, né? Porque ainda mais o bombeiro civil que faz o primeiro socorro. Ele tem que ter muita cautela em tudo que ele vai fazer. Eu não posso me enfiar no meio da fumaça se eu não sei como voltar, se eu não vou ter tempo de voltar. Eu tenho pouco tempo de cilindro, então eu tenho que ter cautela. Para salvar uma vida, tem que ser uma coisa estratégica. Você tem que ir sabendo que você vai voltar, por onde você vai voltar. Você está num ambiente com fumaça, né? Às vezes fumaça escura, fumaça densa, você não consegue enxergar. Então você vai sair nas escuras para salvar alguém. No protocolo do bombeiro, vítima é vítima. Primeiramente a sua vida, depois a vida da sua equipe, depois a vida da vítima. Esse é um protocolo.
para que o socorrista não morra junto com a pessoa que é vítima. Infelizmente, muitas vezes não vai ter como resgatar uma pessoa, mas que todas as ações serão feitas. E geralmente as pessoas, os profissionais morrem por desrespeitar protocolos. Por exemplo, há limpezas de cisternas, há limpezas de locais com espaço confinado. A pessoa entra ali e ali tem resíduos de vapores de materiais, né, de cloro, de flúor ou de algum material que a pessoa está usando ali para selar para fazer a limpeza da cisterna. Às vezes o cara não usa o equipamento, aí o cara morre lá dentro. Se eu sou um ser humano comum, eu entrar lá dentro sem equipamento, eu vou morrer também. Eu não sou diferente daquela pessoa. Eu não sou um super-homem. Então eu precisaria ter um equipamento, eu precisaria ter uma equipe para me ajudar, porque caso aconteça alguma coisa comigo, eu também vou ter que ser socorrido. Então, a gente precisa de ter estrutura. Teve um rapaz que caiu da claraboia, estava fazendo um serviço em altura, a gente viu aí que trágico, ele caiu, o equipamento ficou preso na perna dele, depois ele se arrebentou lá embaixo, lá na recepção do prédio. E aí, se você for voltar nesses lugares, você vai ver que o serviço, às vezes, continua sendo feito da mesma forma. Paga-se um cara que tem NR35, porque o cara tem ali a credencial, e ali deixa o cara sozinho. Porque trabalho em altura não se pode realizar só. Você imagina você estar de noite num shopping ou num mercado fazendo um trabalho em altura, ancorado direitinho, você toma uma descarga elétrica, desmaia, sofre uma parada cardíaca, alguma coisa fez mal, você tem um mal súbito, e você vai ficar ali pendurado com as articulações presas e vai morrer. Porque não tem ninguém te vendo fazer o trabalho, não tem ninguém para chamar socorro, você vai morrer. Você vai morrer. Até uma história, há um tempo atrás, de um cara que ele caiu atrás do ar-condicionado de uma geladeira, um ar-condicionado de um mercado, e o cara desapareceu, ficou desaparecido por anos, a família nunca achou o cara. E esse mercado foi desativado. E depois de anos, cara, quando ativaram esse mercado, quando foram arrastar esse maquinário para limpar o lugar, tirar, os ferros, as coisas estavam enferrujadas, o cara estava lá morto atrás dessa geladeira, eu acho. Ele deve ter tomado uma descarga elétrica, ou ele caiu numa posição que ele não conseguiu pedir socorro, num horário, alguma coisa assim, e ficou muito tempo de ponta cabeça, passou mal, desmaiou e até veio a óbito, que o cara estava morto com o uniforme do antigo mercado. Aí que descobriram que foi se tratar daquele funcionário. Entende? Então, às vezes acontecem certas coisas, desaparecimentos, essas coisas, e aconteceu coisa grave, a família nem sabe o que aconteceu. Pô, será que foi embora? Será que abandonou a família? Será que está em outro lugar? A pessoa não tem nada para entender o que aconteceu. E aí a família sofre. A gente precisa ir para casa sabendo que a gente vai voltar. Já é uma incógnita, já é uma dificuldade você estar no seu ambiente de trabalho sem saber o que está acontecendo na sua casa. A sua família também está confiando que você vai voltar para casa. Você já tem problemas no transporte, pessoas que andam em alta velocidade, as vans, que às vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa, a pessoa está correndo muito, disputando. A gente tem sérios problemas. O brasileiro, ele tem uma facilidade de fazer cagada, mano. Ele é inconsequente. Ele faz uma curva com a moto numa velocidade que sabe que não respeita as leis da física. E ali leva a óbito a tua filha, leva a óbito o teu filho, por conta de uma atitude louca, imprudente, impensada. Essa é a situação do país aqui. As pessoas tomam atitudes assim. Então não vamos confiar nossas RCPs somente nas mãos humanas, se a gente tem equipamentos que podem fazer essas reanimações de forma precisa, até a chegada do socorro especializado.